Na vastidão do campo médico existe um termo que carrega consigo uma poderosa carga de significado. Um termo que evoca imagens de dor, desafios e superação. Esse termo é o trauma. Na medicina, o trauma não é apenas uma palavra. É uma realidade palpável que transcende as páginas dos livros e ganha vida nos corredores dos hospitais. É o encontro inesperado com a fragilidade humana e a batalha pela sobrevivência. O tratamento do trauma é uma profissão que engloba saber lidar com tudo. Uma referência para esse tipo de atendimento é o Hospital João 23, fundado em 1973 e localizado na região centro-sul de Belo Horizonte. O João completa 50 anos este ano, e o hospital é o centro de referência em salvar vida e prestar atendimento de alta complexidade em urgência e emergência em toda a América Latina. Nas 5 décadas de existência que comemorou no ano de 2023, o Hospital João 23 já atendeu 3 milhões de pessoas. E cada uma dessas pessoas vivenciou um trauma que só os corredores e os profissionais do hospital vivenciaram de perto. Um hospital de extrema importância assim, no Estado. Nós somos referência do Estado para alguns casos mais graves, queimaduras graves, intoxicações, né? E para o município também não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que ainda é um dos poucos hospitais que mantém essa missão de atendimento ao politraumatizado. A gente sabe que nem sempre existe todo dia um grande número desse paciente assim, na cidade, né? Mas quando existe um trauma grave, eu acho que isso já é quase cultura geral, as pessoas de forma muito correta já têm essa orientação, vá lá no João 23, porque lá tem gente pronto para te atender. O João 23 é o maior hospital de trauma da América Latina. Ele é especialista mesmo nas urgências e emergências. Não tem nenhum cidadão da região metropolitana, apesar que é um hospital hoje nacional, mas não tem nenhuma pessoa da região metropolitana que não precisa do João 23 direta ou indiretamente. Uma vez eu dando uma palestra num local de mais de 600 pessoas, eu perguntei, ninguém levantou a mão e falou que nunca precisou, porque você teve ou um parente ou um conhecido lá dentro do João 23. O João 23 começou na minha vida, eu como paciente, há 41 anos atrás, eu fui vítima de trauma, fui para lá. Meu irmão também foi vítima de trauma há cerca de 35 anos atrás, quase morreu, foi para lá. Depois eu comecei na minha época de estágio de acadêmico, e quando eu era acadêmico aconteceu um fato muito diferente, que foi o acidente, ou o incidente do Canecão Mineiro, que era uma casa de shows que ficava ali na Via Expressa, onde 300 pessoas ficaram machucadas e 7 pessoas em óbito. O João 23 era o único ponto de atendimento daquela época, não existia outro ponto de atendimento, né? Já existia o João Beres, mas o João Beres era um hospital municipal, ele não era um hospital, ele era um servidor, ele não dava atenção. Eu era acadêmico, e aí isso já me mudou mais a minha vida, porque eu lembro que a gente não tinha como atender os pacientes. Muitas vezes a gente pegava a caixa de papelão e rasgava a caixa de papelão para colocar os pacientes no chão para atender. Quem chegava andando a gente mandava embora, nem olhava, não tinha como, era impossível atender. E tanto é que muitos depois voltaram no domingo, na segunda, que isso foi no sábado à noite. Um atendimento que me marcou muito lá no hospital, assim, são vários na verdade, né? Eu costumo falar que o nosso trabalho não tem uma rotina, a gente não sabe o que vai entrar ali pelaquela porta, né? E muitas vezes não sabe o que a gente vai encontrar quando a gente começa a atender e começa a operar um paciente. Mas um que sem dúvida foi um dos mais marcantes para mim, eu lembro que isso deve ter acontecido há uns 8, 9 anos atrás. A gente recebeu do SAMU ligação que ia chegar uma gestante que tinha sido vítima de violência doméstica, que tinha tomado um tiro na cabeça. Estava muito grave, já tinha tido uma parada respiratória e que tinham conseguido reanimá-la e ia para o hospital. Estava uma gravidez de aproximadamente 37 semanas.
Então, já sabendo da possível gravidade, já alertei a equipe da pediatria, já alertei a equipe da anestesia, né, no bloco cirúrgico, enfim. A gente não sabia muito o que ia acontecer, a gente entende, né, que o melhor lugar para uma criança estar é dentro da barriga da mãe, mas a mãe tem que estar bem, né? E, enfim, quando chegou a paciente, normalmente quando chega lá no João 23, esses casos mais graves, eu já estava mais ou menos esperando chegar, então eu já estava de luva, né, já tinha avisado ao pessoal, sabia que normalmente o SAMU demora no máximo 7 minutos para chegar de qualquer lugar da cidade lá no hospital, com sirene e tudo mais. E quando a gente ouve aquela freadazinha lá na frente do hospital, quem trabalha lá já sabe que é chance de estar chegando algum caso mais grave. E é isso, ouvimos aquela freada, já me antecipei, cheguei lá na ambulância e vi a equipe massageando, né, fazendo massagem cardíaca nessa gestante. Sinal de que ela estava uma parada respiratória, cardiorrespiratória, e que a massagem cardíaca, inicialmente, ela consegue garantir um pouco de sangue para o pulmão, para o cérebro, mas não consegue para o útero. A criança estava no sofrimento agudo. E a gente tinha poucos minutos para tentar salvar aquela criança. Então, sem muito pensar, né? A gente que trabalha com trauma age muito instintivamente. Não instintivamente, a gente age da forma como fomos treinados, né? Não dá tempo de pensar demais nessas horas. Corri para o bloco cirúrgico e fiz o que a gente chama de cesárea pós-mortem, né? A paciente já sem vida, mas a gente tinha que tentar recuperar a criança. A gente tinha poucos minutos para tirar a criança de lá e trazer. E fiz a cesárea. Embora não seja obstetra, a gente não tem obstetra no hospital, né? Às vezes não existe tanto essa demanda. Fiz a cesariana da paciente, tirei a criança que nasceu um pouquinho rebaixado, mas logo melhorou. Enfim, infelizmente a mãe não sobreviveu, né, a esse acidente, mas depois eu fui receber notícias e a criança sobreviveu e passa muito bem, voltou para casa, parece que ela ficou com a avó. E, enfim, foi um momento muito crítico, mas isso me marcou muito. Eu achei que ali nós fizemos muita diferença. Essa diferença que os profissionais da saúde comentam é reconhecida pelos pacientes e seus familiares. Quando um trauma é superado, o que fica é a gratidão e a capacidade de ser resiliente por aqueles momentos vivenciados. Alguns anos atrás, o meu filho foi queimado por uma colônia de lagartas. E eu fui orientada a levá-lo imediatamente para o João 23, onde foi recolhida uma amostra dessas lagartas. E chegando lá, assim que eu entreguei essas amostras, a equipe de toxicologia veio em poucos minutos para começar o atendimento, né? Ali foram feitos já de imediato exames de sangue, a raspagem no local. E poucas horas depois, a notícia que a gente teria que fazer a questão da aplicação do soro antilonômia, que era uma lagarta muito venenosa, ela poderia causar hemorragia interna nele. E já fomos encaminhados já para a área de politraumatizados, onde seria feito esse procedimento. Ali nesse local, todos os equipamentos já prontos, uma equipe enorme de toxicologia em volta dele. Foi feito o procedimento. Nós tivemos que ainda ficar 3 dias nesse hospital para controle, fazendo exames diários, várias vezes por dia. E após 3 dias, com muito sucesso, ele recebeu alta. A comunidade vê o hospital como um espaço preparado para lidar com essas ocasionalidades, porque a instituição aprendeu e se aprimorou a partir das diversas catástrofes que eles atenderam. Existia uma forma de atender melhor essas pessoas. E aí eu participei junto da formação desse protocolo. E aí, a partir de 2012, a gente começou a implantar esse trabalho no João 23. E aí, logo depois, foram chegando as minhas catástrofes e a gente foi usando esse plano em relação a isso. 25 de janeiro de 2019, aí sim, a maior catástrofe da história desse país, que foi o rompimento da barragem Brumadinho. Meu telefone tocou, era 1h10, a barragem rompeu por volta de 20h40. Ou era o gerente de urgência e emergência de Belo Horizonte falando, rompeu uma barragem Brumadinho, estamos indo para lá. Eu desci rápido para o João 23, em questão de 15 minutos o plano estava acionado. Eu me lembro que de manhã cedo eu tinha passado no hospital, não tinha vaga nenhuma no hospital. E aí, pela atividade do plano, 2 horas da tarde, o hospital estava preparado para receber 60 vítimas. Com remodulação do plano e encaminhamento para as outras unidades também.
E aí, 3 horas da tarde, eu tive a notícia que eram aproximadamente 500 vítimas. Infelizmente, ficaram mais de 260 debaixo da terra e a gente recebeu cerca de 9 pacientes. Bem, lá no João 23, nós da equipe da cirurgia geral e cirurgia do trauma, né, somos responsáveis inicialmente pelo primeiro atendimento ao politraumatizado e eventualmente, né, fazer as cirurgias, né, quando o paciente tem alguma lesão importante, tórax ou abdômen. A gente costuma falar que a gente que trabalha com trauma, né, o cirurgião do trauma, vamos dizer, é o maestro daquela orquestra, né, o maestro do atendimento. Obviamente a gente não trabalha sozinho, não conseguimos trabalhar sozinhos, a gente tem uma série de outros profissionais que nos ajudam muito, né, no atendimento, mas normalmente o primeiro atendimento, o paciente grave que chega lá no hospital João 23, o politraumatizado, ele é atendido inicialmente pelo cirurgião do trauma e nós é que, vamos dizer assim, conduzimos as demais clínicas, né? Então, eventualmente o paciente pode ter um traumatismo ortopédico, uma fratura, a gente avalia, encaminha para o ortopedista. Um traumatismo craniano a gente avalia, encaminha para o neurocirurgião, né? Às vezes uma queimadura no corpo todo e eventualmente a gente avalia, começa o atendimento, encaminha para o cirurgião plástico e eventualmente pode ter também às vezes trauma na face, encaminhamos para o bucomaxilofacial, trauma ocular e por aí vai, né? As diversas possibilidades de trauma, mas o atendimento inicial é nosso. E o João 23 tem essa magia, digamos assim, de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Não interessa, é o local mais dinâmico e mais democrático que eu conheço no país. É preto, azul, amarelo, roxo, gordo, homem, mulher, trans, não importa. Todo mundo ali é tratado da mesma forma. Algumas vezes, algumas pessoas até falam assim, eu estou aqui no corredor e ninguém faz nada por mim. Se a pessoa está no corredor, que não é o local mais adequado, é porque ela não tem risco iminente de morte, porque o atendimento é muito rápido. Para aquela pessoa que teve a estabilização, ou precisou de estabilização e precisou ter o atendimento imediato, ali é o local de ser atendido. Não existe nenhum outro local em Belo Horizonte que atenda uma urgência mais rápida que o João 23. Os bastidores do trauma guardam também histórias inusitadas, que não são mostradas para a população. O João 23 não atendem apenas vítimas, mas também muitos que causam trauma e transformam pessoas em possíveis pacientes. Primeiro que a prioridade é salvar a vida. Não interessa quem. Chegou, o tratamento vai ser igualzinho para todo mundo. Estabilizou esse paciente, aí sim a gente tenta ver qual vai ser a melhor conduta para poder preparar o ambiente. Porque muitas vezes chegam realmente bandidos, pessoas que são de alta periculosidade, e aí a polícia tem que ficar no ambiente. Então entra às vezes policial com escopeta, com metralhadora, dentro do poli, ao lado de pessoas que não têm o preparo de ver um revólver e ficam morrendo de medo. E a gente tem que preparar o ambiente para isso. Esse paciente ele é tratado como VIP. Por que ele é VIP? Porque se eu não der um atendimento VIP para ele, eu tumultuo todo o meu atendimento. Mas espera aí, Marcela, você está falando o seguinte, o cara é bandido, o cara matou não sei das quantas, bateu em mulher, ele vai ser atendido por VIP? Sim, porque senão tumultua. Vai muita gente para lá querendo fazer justiça. E ali a única justiça é salvar a vida e dar estabilidade para o paciente. Vou dar um exemplo aqui, hoje em dia a gente pode falar isso, não sei se vocês já ouviram falar do Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua é mineiro de Belo Horizonte, né? Ele infelizmente matou uma outra atriz, cumpriu a pena e anos depois ele teve no João 23, bateu o carro e foi parar lá. Tumultuou, tinha gente que desceu do 10º andar para ver o Guilherme de Pádua, então você atrapalha a estrutura do hospital. Outro exemplo é o goleiro Bruno. O goleiro Bruno estava preso em Neves e foi para poder fazer um exame, que ele teve uma briga lá, uma confusão, e foi fazer o exame lá. Aí você imagina mais ou menos a quantidade de policial que foi para lá.
O maior traficante de Belo Horizonte, que era chefe da PPL, foi para lá. E aí a polícia especial não aceitava ninguém sem quadro. Então dentro do pole ficava 4 policiais com metralhadores de escopeta e aí na porta também, na porta do também. Eu tive que criar uma outra sala para poder tirar eles dentro do pole. Porque infelizmente já aconteceu um disparo dentro do João 23. A arma disparou e pegou os locais. Então, assim, eu tive que também fazer, na época que eu era diretor, eu tive que preparar uma caixa de areia, porque na hora que troca a guarda, eles têm que testar a arma toda vez, e essa arma já disparou. Então eles desciam no subsolo e faziam a troca de arma no subsolo. A estrutura, várias obras, né? Eu devo ter, nesse período todo que eu estive lá, devo ter acompanhado umas 15 obras dentro do João 23. Porém, o hospital tem 50 anos. A estrutura não é uma estrutura adequada mais. O hospital ele não aguenta mais obra. Isso o governo tinha que pensar. Nós, na época da nossa gestão, nós tínhamos feito uma planta do novo hospital, uma nova estrutura. Tinha que jogar no chão e fazer outro, como acontece em outros lugares do mundo. Porque a estrutura já é uma estrutura falida, já. A estrutura física, a estrutura falida. Em um ambiente em que cuidar é a palavra principal, muito se esquece de cuidar de quem cuida. O cenário médico não permite que esses profissionais se desestabilizem. Entretanto, é necessário pensar naqueles que enfrentam o trauma de frente. Mas o principal de renovar no João 23 é dar mais apoio para quem trabalha lá dentro, é cuidar de quem cuida, cuidar daquele profissional que está lá dentro, desde a faxineira até o neurocirurgião mais capacitado. Então precisa sim de um apoio melhor ao profissional de saúde, um apoio maior ao João 23. O que se faz no João 23 não se faz em outros hospitais. Então cada corredor, cada maca que me lembra uma situação, uma observação. Então o João é uma casa para todos nós que atuamos aqui em Belo Horizonte na urgência e emergência. O João 23 é a nossa referência de traumatologia, não só em Belo Horizonte, como no estado, como no país, na América Latina. Eu percebo, é notório que depois da pandemia houve um reconhecimento da nossa profissão, da enfermagem. A enfermagem que assiste o paciente o tempo todo, é que medica, que cuida, que está do lado do paciente. Infelizmente foi necessário uma pandemia para ter esse tipo de reconhecimento. Muitos não conheciam o nosso trabalho, né? Nós lidamos desde o nascimento, da concepção de uma vida, uma criança, até a morte do paciente terminal. A gente está ali o tempo todo do lado do paciente. Eu acredito, tenho fé que a gente está no finalzinho, nosso piso salarial já está na parte final, né? Já é lei. Já foi sancionado, está suspenso por um tempo, mas acredito que vai estar sendo resolvido. E a gente vai ter o nosso merecimento, pelo menos um piso nacional da profissão tão importante. Se a enfermagem parar, um hospital para, não tem como funcionar sem a enfermagem. Tenho muito orgulho de ser técnico, tenho muito orgulho de ser enfermeiro. E parabéns à cidade, parabéns a esse evento, a essa comemoração tão merecida que é o João 23. A gente tem que manter a mente focada nas técnicas e no nosso trabalho, né? A gente tem, claro, o nosso lazer. Quando a gente sai do trabalho, a gente deixa para trás todo aquele sofrimento que a gente convive com ele diariamente, mas pra gente, a nossa profissão é muito gratificante. Eu acho que a gente nasce para isso, né? Então eu acho que com isso não tem o porquê a nossa mente vai ser boa ou ruim. Eu acho que a gente já nasce com esse preparo.